Vamos lá, alunos queridos, vamos para a nossa aula Direito Penal. O nosso tema de hoje vai ser aplicabilidade da lei penal, tá? Então, começamos lá pelo artigo 1º, primeiro título aí do nosso Código Penal, que fala sobre a aplicabilidade, a aplicação da lei penal, correto? Então, nós vamos ver, né, onde se aplica o direito penal brasileiro, a quem se aplica, vamos falar sobre as teorias aí do tempo do crime, lugar do crime, correto? Então, iniciamos aí direito penal focado nas carreiras policiais. Artigo 1º, então, ele diz, olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, no artigo 1º, nós encontramos dois princípios, ok? Princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade vem dizer? Que apenas leis criam crimes. Esse é o princípio da legalidade. Leis criam crimes. E quando nós falamos de lei aqui no princípio da legalidade, dentro do direito penal, nós estamos falando em lei estrito sensu, ou seja, lei em sentido estrito. O que isso quer dizer? Percebam, nós temos vários atos normativos e alguns deles têm força de lei. Uma medida provisória, um decreto do Poder Executivo, mas no que se refere ao direito penal, no que se refere à criação de tipos penais de crimes, apenas leis em sentido estrito. O que é uma lei em sentido estrito? É aquela que foi votada e aprovada pelo Poder Legislativo. Na esfera federal, nós temos aí o Senado Federal, certo? E temos a Câmara dos Deputados. Então, nós temos senadores e deputados federais. Então, um projeto de lei precisa ser apresentado, ele precisa ser aprovado pelos senadores, pelos deputados federais, para então criar vida, para então nascer aí uma lei penal. Então, quando nós falamos de princípio da legalidade, nós estamos referindo a isso, que apenas leis e leis em sentido estrito criam crimes. E o outro princípio que nós encontramos aí é o princípio da anterioridade. O que o princípio da anterioridade diz? Olha, para que alguém seja punido por um fato que é considerado crime, a lei precisa ser anterior, por isso o princípio da anterioridade. A lei precisa ser anterior àquele fato. Professor, dá um exemplo aí, vamos lá. Imagine que no dia 1º de janeiro de 2022, alguém pratica um fato, e esse fato não é considerado crime. O fato é atípico, não é crime. Mas no dia 10 de janeiro de 2022, surge uma lei que passa a considerar aquele fato que foi praticado como crime. A pessoa que praticou aquele fato no dia 1º de janeiro pode ser punida com base nessa lei, nesse crime que ganhou vida, que veio à existência no dia 10 de janeiro? Negativo, não pode, em razão do princípio da anterioridade. Então, a lei precisa ser anterior ao fato praticado para que aquele fato seja considerado crime. Agora, do dia 10 de janeiro para frente, qualquer um que pratique aquele fato estará cometendo, sim, um crime, ok? Seguindo, então, no artigo 2º, olha lá, no artigo 2º nós temos o princípio da retroatividade, princípio da irretroatividade e princípio da extraatividade. Então, vamos falar um pouco aí sobre cada um deles, tá? Antes de falarmos do princípio de maneira específica, nós precisamos citar aí alguns termos para que vocês, né, para vocês irem se familiarizando com eles. Então, primeiro nosso aí, olha, ainda falando lá sobre o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica e princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Então, quando surge uma mudança legislativa, o que você pode ter, né? O que pode estar acontecendo? Olha lá, nós podemos ter uma novatio legis não incriminadora. O que é uma novatio legis não incriminadora? É uma nova lei que deixa de considerar algo como crime. Então, aquela conduta era considerada crime, agora surge uma nova lei que deixa de considerar aquela conduta como criminosa. Por isso, olha, novatio legis não incriminadora. É uma nova lei não incriminadora. Ela deixa de considerar aquele fato como sendo criminoso, tá?
Muito semelhante aí ao abolitio criminis, que é a abolição do crime. O crime vai deixar de existir. Temos também a novatio legis impégios. O que é a novatio legis impégios? É uma nova lei prejudicial, pégios de prejuízo, prejudicial. Então, pode surgir uma nova lei. Né, nós tínhamos aí uma lei que previa uma pena de 5 a 10 anos para um determinado crime. Aí surge uma nova lei, e essa nova lei prevê a pena de 10 a 20 anos. A nova lei que prevê de 10 a 20, ela é prejudicial? É prejudicial. A outra previa de 5 a 10. A nova prevê de 10 a 20. Então, a nova ela é prejudicial ao acusado. E nós temos também a novatio legis in melius. O que é a novatio legis in melius? Quando melhora, ela é melhor, melhora a situação do réu. Vamos inverter o exemplo que eu acabei de dar? Imagine que uma lei previa uma pena para um determinado crime de 10 a 20 anos. E aí surge uma nova lei, e essa nova lei passa a prever a pena de 5 a 15. Olha, era 10 a 20, agora é 5 a 15. Então, ela melhorou, houve uma melhora na condição do réu. O que nós precisamos ter em mente aqui? A nova lei só vai retroagir quando ela for mais benéfica para o réu. Isso mesmo, anote aí. A lei nova só retroage se ela for mais benéfica para o réu. Então, imagine que o réu cometeu um crime. E a pena para aquele crime era de 10 a 20 anos. Pena para aquele crime era de 10 a 20 anos. O réu cometeu o crime, já havia o tipo penal, já havia a lei, e ela previa uma pena de 10 a 20 anos. Posteriormente, surge uma nova lei que deixa de lado essa pena de 10 a 20 e diz o seguinte, olha, a pena agora é de 5 a 10 anos. Então, observem, a lei que diz 5 a 10, ela é posterior, ela é uma nova lei. Ela pode retroagir para beneficiar o réu que, quando cometeu o crime, tinha uma pena maior? Pode. Por que ela pode retroagir para beneficiar o réu? Porque ela é uma lei mais favorável para ele. Então, a nova lei só retroage se ela for mais benéfica para o réu, se ela for melhorar a situação dele. Se ela for prejudicar a situação dele, ela não retroage. É por isso que nós chamamos, olha aí, leiam comigo aí, ó, princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. Ou seja, se a lei é maléfica, ela não retroage, irretroatividade. E barra princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Se a lei penal for mais benéfica, aí ela pode retroagir para beneficiar o réu. Então, quando se tem uma nova lei, a primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: essa nova lei, ela melhora ou piora a situação do réu? Ela piora, então ela não retroage. Essa nova lei melhora a situação do réu? Melhora, então ela retroage. Imagine aí que o réu cometeu um crime e, né, ao longo do tempo, passou-se o tempo, aquele fato deixou de ser considerado crime. O que é mais benéfico para ele? A lei anterior, que considerava aquele fato como crime, ou a nova lei, que deixou de considerar o fato como crime? A nova lei. Esse fato agora não é mais crime. Então, se ele estiver sendo processado, extingue-se o processo. Se ele estiver preso por aquele crime ou cumprindo algum outro tipo de pena, extingue-se a pena, porque se aplica essa nova lei que melhora a situação dele. Em contrapartida, se um fato não é considerado crime, a pessoa praticou aquele fato, e posteriormente a que aquele fato foi considerado crime, como no primeiro exemplo que eu dei, essa nova lei não vai retroagir. Percebam, quando ele cometeu aquele fato, não era crime, não tinha como ele saber. Tá? Podia até ser imoral, podia até parecer errado, mas não era crime. Então, essa nova lei que criminaliza a conduta praticada não vai retroagir, ok? E nós temos também o princípio da extratividade. O que é o princípio da extratividade? O princípio da extratividade é essa capacidade que a lei tem de ir no futuro ou de
voltar no passado para produzir efeitos. Então, olha lá. Primeiro, nós já falamos, princípio da retroatividade, ele está aqui dentro. Retroatividade, olha, capacidade, o que é o princípio da extratividade? Essa capacidade que a lei tem de produzir efeitos a fatos praticados no passado e, no futuro, a fatos que já foram praticados. Então, essa capacidade que a lei tem de viajar entre passado e futuro para produzir efeitos. Então, o princípio da retroatividade, a nova lei, vai retroagir, ela vai fazer efeito lá no passado. E, em contrapartida, o princípio da ultratividade, a lei vai criar efeitos lá na frente. Vamos ver um exemplo disso? Olha, imagine só. Imagine que o réu praticou um crime. E aí você tinha uma pena de 5 a 10 anos. Agora a lei mudou, né? A lei mudou e a pena agora é de 15 a 20 anos, tá? Então era de 5 a 10, agora é de 15 a 20. Esse réu está sendo processado. Tem uma nova lei que diz agora que a pena é de 15 a 20 anos. Durante o julgamento dele, na hora do juiz aplicar a pena, o juiz vai aplicar essa nova pena de 15 a 20, ou ele vai pegar aquela lei lá do passado, que era de 5 a 10, para poder aplicar ao réu? A lei do passado, porque ela é mais benéfica. Então, sempre que você tem um conflito de leis, o réu praticou o crime, havia uma determinada lei em vigor. Depois surgiu uma nova lei. Qual das duas que eu aplico? A que for mais favorável para ele, tá? Em regra, a que for mais favorável. Temos exceção? Temos. Vamos ver mais para frente. Então, perceba, aquela lei do passado, já surgiu uma nova lei que muda a situação, mas ela sai do passado e vem fazer efeito, olha, aqui no presente, aqui no futuro. Por quê? Porque ela é mais benéfica para o réu, ok? Combinação de leis. O que seria combinação de leis? Então, imagine o seguinte, você pode ter duas leis, o réu praticou o fato na vigência de uma determinada lei. Depois surgiu uma nova lei. Quando você compara as duas leis, você percebe o seguinte, que na primeira lei existem pontos que são mais favoráveis. Na segunda lei, existem outros pontos que são mais favoráveis. Eu posso pegar o melhor dessa lei e o melhor dessa lei e combinar para aplicar ao réu? Negativo, não posso, tá? Eu aplico uma das duas leis de maneira integral, totalmente. Eu não posso pegar pontos dessa lei e pontos dessa lei para aplicar ao réu, não. Tranquilo? Então, a combinação de leis, ela não é permitida no nosso direito. Ainda, né, falando aí sobre alguns termos, lei intermediária. O que seria uma lei intermediária? Às vezes o processo demora tanto tempo, mas tanto tempo, que o réu praticou o fato durante uma lei. Surgiu uma nova lei. Olha, então você já tem duas leis. Mas o processo demorou tanto que já surgiu uma terceira lei. Tá? Então, isso seria uma lei intermediária. Seria essa lei aqui do meio, olha. Eu tenho a primeira lei, a segunda, e o processo demorou tanto que já surgiu uma terceira. Então, eu posso ter uma lei intermediária, ela está no meio das duas, da primeira que existia e da que está de vigor agora. Eu aplico aí a mesma regra, avalio qual é a lei mais favorável para poder aplicar o réu. Tranquilo? Passamos aí, então, para a próxima, olha aí. E aí temos a nossa exceção. Qual que seria a exceção? Ao princípio da irretroatividade ou retroatividade, se a lei for mais benéfica. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, vamos falar agora sobre leis excepcionais e leis temporárias. Primeiro, lei excepcional. O que seria uma lei excepcional? É uma lei que surge durante uma excepcionalidade. É uma lei que surge em razão de uma excepcionalidade. Vamos dar um exemplo, né, bem próximo agora da nossa realidade. Imagine, nós estamos aí em tempo de pandemia, né? Coronavírus, mutações do coronavírus e o pau quebrando, tá? Então, imagine que fique comprovado cientificamente que o uso de máscara previne o coronavírus.
E aí cria-se uma lei, né, uma lei excepcional, dizendo o seguinte, olha, andar sem máscara agora é considerado crime. Durante quanto tempo andar sem máscara vai ser considerado crime? Durante toda a pandemia. Quanto tempo vai durar a pandemia? Não sabemos, tá? Então, uma lei excepcional, ela é uma lei que surge e ela não tem um prazo para poder terminar. Eu não sei quando ela acaba. Ela surgiu em razão de uma excepcionalidade. Quanto tempo ela vai durar? Ela vai durar enquanto durar aquela excepcionalidade. Então, tão logo a pandemia se encerre, aquela lei deixa de vigorar. Em contrapartida, nós temos aí, olha, no quadro verde, as leis temporárias. Uma lei temporária é aquela que se inicia e que tem um prazo determinado para acabar. Olha, na lei excepcional, ela inicia, mas eu não sei quando ela vai acabar. Enquanto aquela situação durar, enquanto aquela excepcionalidade durar, a lei vai permanecer. Já uma lei temporária, não. Tempo. Ela tem um tempo para iniciar e ela tem um tempo para finalizar. Exemplo, Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa tinha um prazo para iniciar e um prazo para terminar. Porque a Copa é um evento previsível. Eu sei quando ela começa e eu sei quando ela termina. Então, eu crio uma lei temporária para regular determinadas situações. Ok? Então, leis excepcionais e leis temporárias. Lei excepcional tem prazo para iniciar, mas não para terminar. Vai durar enquanto durar a excepcionalidade. Já a lei temporária, ela tem um prazo para iniciar e um prazo para terminar. Então, algumas características aí, olha, das leis excepcionais e leis temporárias. Essas duas características valem para as duas. Elas são ultraativa. O que é ultraativa? Ela produz efeitos lá no futuro. Isso mesmo, ela produz efeitos no futuro. Ambas produzem efeitos no futuro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E elas também são autorrevogáveis. Olha, ela é autorrevogável. O que isso quer dizer? Eu não preciso de uma nova lei para revogar ela. No direito penal, em regra, a regra é que uma lei vigora até que outra a revogue. Uma lei que entrou em vigor só vai perder os seus efeitos se outra lei revogar ela. Essa lei pode revogar ela mudando ela ou simplesmente extinguindo aquele crime, tá? Então, autorrevogável. As leis excepcionais e leis temporárias, não é necessário que haja uma nova lei para revogá-la. Ela se auto-revoga. A lei excepcional vai se revogar quando? Quando acabar a pandemia. Acabou o período de calamidade, de crise, né? O chefe do executivo falou assim, olha, acabou a pandemia. Acabou. Ela se revoga automaticamente. Quando isso vai ocorrer? Não sei. Não dá para determinar uma data. Já a lei temporária, no próprio corpo da lei, você tem lá um artigo. Essa lei vigora até a data tal. Essa lei se revoga na data tal. Tranquilo? Vamos lá, então, seguindo, falando sobre leis excepcionais e leis temporárias, tá? Por que a lei excepcional e a lei temporária é uma exceção àquele princípio da irretroatividade da lei penal, né? Da lei penal maléfica? Por quê? Tá? Vimos os princípios, falamos qual era a regra. A regra é que se ela for mais benéfica, ela retroage, se ela for mais maléfica, ela não retroage, ok? Nós vimos que se um fato deixa de ser considerado crime, ninguém pode ser mais punido por ele. Então, uma pessoa cometeu um fato, aquele fato é considerado crime, e aí, de repente, aquele fato deixa de ser considerado crime. Essa pessoa, se estiver sendo processada, deixa de ser processada. Se estiver presa, fica em liberdade. Com as leis excepcionais e leis temporárias, não é assim. Então, vamos dar um exemplo, tá? Que vai se aplicar e vai valer para as duas. Imagine o exemplo que eu dei sobre a pandemia, ok? Então, o presidente da República decreta lá o estado, né, de calamidade, pandemia, vem o Poder Legislativo, cria uma lei e diz que agora andar sem máscara é crime. E aí, lá no dia 10 de janeiro de 2022, alguém estava andando sem máscara na rua, né? E aí, ele é preso, vai ser processado, porque agora ele está cometendo um crime, aquele fato ele é crime.
Mas no dia 31 de dezembro de 2022, a pandemia acaba. Acabou a pandemia. O que vai acontecer com essa lei excepcional? Ela vai ser revogada. Então, andar sem máscara, agora que a lei foi revogada, é crime? Não é crime mais. A lei não foi revogada? Não houve a revogação dela? Então, andar sem máscara não é crime. Ah, professor, então, peraí. A pessoa cometeu o crime no dia 10 de janeiro de 2022. No dia 31 de dezembro de 2022, o fato deixou de ser considerado crime. Se o fato deixou de ser considerado crime, ela não pode ser processada nem cumprir pena mais por aquele crime, correto? Não, errado. Por quê? Porque nós estamos diante de uma lei excepcional ou temporária. Nas leis excepcionais e temporárias, ainda que ela seja revogada, os fatos praticados durante a sua vigência serão regulados por elas. É por isso que nós dizemos que ela tem a característica da ultratividade, ou seja, ela vai lá na frente, lá no futuro, buscar e punir alguém que cometeu o fato durante o período em que ela estava vigente, ok? Então, em regra, isso não ocorre, mas nas leis excepcionais e leis temporárias, elas produzem os seus efeitos, mesmo depois de revogadas. Mesmo estando revogadas, as leis excepcionais e temporárias produzem efeitos, desde que o fato praticado tenha sido praticado durante o período em que elas estavam vigentes, certo? Seguimos aí, então. Agora vamos lá para o artigo 4º do Código Penal. Vamos falar sobre lei penal no tempo. Então, olha lá, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, eu considero que o crime foi praticado no momento da ação ou omissão. Por que ação ou omissão? Nós vamos ver mais para frente que eu tenho crimes comissivos, que são praticados através de uma ação, e crimes omissivos, que são praticados através de uma omissão. Então, um crime comissivo, que eu pratico através de uma ação, roubo. Olha, o autor age, ele tem uma ação de roubar. Então, eu tenho ali uma ação, estou diante de um crime comissivo. Professor, um exemplo de crime omissivo. Omissivo é quando eu não tenho uma ação. É o contrário, eu deixo de agir. Exemplo, omissão de socorro. Deixar de prestar socorro. Eu estou agindo? Não. Eu estou sendo omisso. Então, é uma omissão. É por isso que o artigo 4º diz, né? No momento da ação ou omissão, é o momento que eu considero o crime como sendo praticado. Aí nós temos algumas teorias. Nós temos aí 3 teorias que vão regular tanto o tempo do crime quanto o lugar do crime. Primeira teoria, teoria da atividade. O que a teoria da atividade diz? Que o crime foi praticado no momento da ação ou omissão. É o que o artigo 4º está dizendo. É a teoria adotada no direito penal brasileiro. Em relação ao tempo do crime, eu considero ele como sendo praticado no momento da ação ou omissão. Professor, por que isso é importante? Vamos ver daqui a pouco, tá? Por que é tão importante definir o tempo? Em que momento o crime ocorreu? Agora, a próxima teoria é a teoria do resultado. Na teoria do resultado, eu considero o crime como sendo praticado no momento do resultado, ou no lugar do resultado. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender? Imagine que o autor efetue disparos de arma de fogo contra a vítima no dia 10 de janeiro. Que dia ele praticou a ação? Muito bem, 10 de janeiro. Mas a vítima foi socorrida, foi levada para o hospital, ficou internada durante 10 dias e só morreu no dia 20 de janeiro. Então, eu tenho a ação ocorrendo no dia 10 e o resultado, morte, o homicídio consumado, ocorrendo no dia 20. A pergunta é: quando esse crime ocorreu? Quando eu vou processar o autor, eu considero que o crime ocorreu no dia 10 de janeiro
ou no dia 20 de janeiro? Dia 10 de janeiro, porque foi o momento da ação. Se o direito penal brasileiro, se ele tivesse adotado, ele não adotou, a teoria do resultado, eu consideraria que o crime de homicídio teria ocorrido no dia 20 de janeiro, que foi o dia do resultado morte do homicídio. Tá? Mas o direito penal não adota a teoria do resultado para o tempo do crime, ele adota a teoria da atividade. Então, eu considero que o crime foi cometido no dia 10 de janeiro. E eu tenho também a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade, ela diz o seguinte, olha, o crime pode ter sido cometido tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado. Então, ela é o quê? Uma mistura, ela é uma fusão de atividade com resultado. Tá? Ela é adotada em relação ao lugar do crime, como nós veremos mais para frente. Então, teoria da atividade, já falamos, olha aí, momento da ação ou omissão. Ainda que o resultado seja em outro momento, eu considero o crime praticado no momento da ação ou omissão. Agora vamos lá. Professor, eu entendi, mas eu ainda não consegui entender qual que é a utilidade disso, para que isso serve? Vou explicar para você agora. Isso serve, por exemplo, para o caso dos menores de idade. Então vamos lá, vamos voltar no nosso exemplo. O autor, tendo 17 anos, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima no dia 10 de janeiro. A vítima foi socorrida para o hospital e morreu no dia 20 de janeiro. Porém, no dia 15 de janeiro, o autor completou 18 anos. Olha, no dia 10 ele tinha 17. A ação ou omissão foi no dia 10. No dia 15 ele completa 18. E a vítima só morre no dia 20. A pergunta é, eu considero o crime praticado no momento da ação ou omissão ou no momento do resultado? O tempo do crime. Quando o crime ocorreu? No momento da ação ou omissão. Qual foi o momento da ação ou omissão? Muito bem, dia 10 de janeiro. No dia 10 de janeiro, o autor tinha quantos anos? 17. Então, ele vai ser punido pelo Código Penal ou pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Muito bem, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque eu considero crime praticado, o tempo do crime, quando o crime ocorreu, dia 10 de janeiro. E nessa data, o autor ainda tinha 17 anos. Então, ele vai responder não por crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, mas ele vai responder por um ato infracional análogo ao crime de homicídio previsto no Estatuto, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Correto? Então, vamos lá. Seguindo, tá? Exceção à teoria da atividade. Exceção à teoria da atividade. Ok? Só complementando, quando eu falo sobre tempo do crime, eu tenho que levar em consideração o quê? Quando eu adoto a teoria da atividade. Vamos lá, falando da questão da idade, né? Pode ser que o autor, nesse meio tempo, acabe completando 18 anos. Mas eu tenho outra situação. Qual é a outra situação? Pode ser que a lei mude. Pode ser que surja uma nova lei que piore a situação do réu. Então, vamos lá. Notem. O réu, o autor, no dia 10 de janeiro, né, efetuou disparos contra a vítima. Nosso mesmo exemplo. A vítima foi socorrida para o hospital, morreu no dia 20. No dia 15 de janeiro, surgiu uma nova lei. Essa nova lei aumentava a pena por aquele crime. A pena daquele crime aumentava de acordo com essa nova lei. Então, notem, o réu efetuou os disparos no momento da ação ou omissão, tinha uma lei. No dia 15, surge uma nova lei que aumenta a pena para aquele crime. E no dia 20, a vítima morre. A pergunta é, qual o momento da ação ou omissão? Dia 10 de janeiro. Qual o momento do resultado? Dia 20 de janeiro.
O direito penal brasileiro adota qual teoria? Teoria da atividade. O que a teoria da atividade diz? Que eu considero o crime como sendo praticado no momento da sua ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, quando o autor cometeu o crime? No dia 10 de janeiro, quando ele praticou a ação ou omissão. No dia 15, surge uma nova lei que piora a situação dele. Essa nova lei que surgiu no dia 15, ela é melhor ou pior para ele? Pior. Ela piora a situação dele. Já que o crime foi praticado, teoria da atividade, no dia 10 de janeiro, no dia 15 surge uma nova lei que piora a situação dele. Essa nova lei, que é prejudicial, novatio legis impejus, prejudicial, pode retroagir para ser aplicada ao réu? Negativo, porque ela é prejudicial. Está vendo como é que é importante estabelecer quando o crime ocorre? Por quê? Pode surgir uma nova lei e o réu acabar sendo prejudicado, tá? Agora imagine, tá? Vamos imaginar. Se o Brasil tivesse adotado a teoria do resultado, o crime ocorre quando? No momento do resultado. Teoria do resultado. Que dia que foi o resultado no nosso exemplo? Dia 20. Que dia que surgiu uma nova lei piorando a situação? Dia 15. Então, essa lei que piora a situação dele, ela é anterior ao fato, ao cometimento do crime? Sim. Se o Brasil adotasse a teoria do resultado e o crime tivesse ocorrido, quando ele ocorreu? No momento do resultado. Quando foi o resultado? Dia 20. Já tinha uma nova lei quando o crime ocorreu, dizendo, né, aumentando a pena? Já. Se ela é anterior ao fato, ao crime, então ela pode ser aplicada ao réu, ainda que ela seja mais prejudicial a ele. Tá? Então, só para nós compreendermos a importância de se definir quando o tempo do crime. Teoria da atividade. Tá? Existem exceções. Quais são essas duas exceções? A teoria da atividade. Os crimes permanentes e os crimes continuados. Crimes permanentes e crimes continuados. Nos crimes permanentes e nos crimes continuados, eu tenho uma exceção à teoria da atividade. Por quê? Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que são crimes permanentes e crimes continuados. Crimes permanentes são aqueles cuja sua consumação se prolonga ao longo do tempo. Crimes permanentes são aqueles em que a sua consumação se prolonga ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo? Imagine que alguém adquira uma arma ilegal, uma arma de fogo ilegal, no dia 10 de janeiro. E ele fica com essa arma de fogo na casa dele até o dia 30 de janeiro. Olha, ele recebeu essa arma no dia 10. E ele ficou com ela lá até no dia 30. Em que momento o crime se consumou? No dia 10, momento da ação ou omissão, quando ele recebe essa arma. Porém, nos crimes permanentes, essa consumação que ocorreu no dia 10, ela se prolonga, se estende ao longo do tempo, ou seja, o crime continua se consumando. Ele não se consumou aqui e acabou. Não, ele se consuma aqui e ele continua se consumando. Ocorre o quê? Uma permanência do estado de consumação do crime. Então, o crime se consumou e continua se consumando. Crimes permanentes. Já o crime continuado são aqueles crimes de mesma natureza, no mesmo local ou nas proximidades, tá? O mesmo modus operandi, a mesma forma de agir. Eles se assemelham em vários requisitos. Vamos dar um exemplo? Imagine uma pessoa, um autor, que ele vai até a padaria todo dia comprar pão. E todo dia, quando ele paga esse pão,
e o funcionário lá do caixa se distrai, ele furta um maço de cigarro. E ele faz isso hoje, amanhã, depois, e segue fazendo durante algum tempo. Notem, na teoria, né, analisando friamente, ele cometeu um furto hoje, um furto amanhã, outro furto, outro furto. Ele cometeu vários furtos ao longo daquele período. Mas para o direito penal, em razão de uma ficção jurídica chamada crime continuado, considera-se que ele praticou um único furto. Ou seja, o réu é beneficiado. Imagine, ele fez isso durante 10 dias. Se ele fosse responder por 10 crimes de furto. Não. Tem uma ficção jurídica chamada crime continuado no direito penal brasileiro, né, e também em outros países. Considera-se, nesse caso, quando você tem crimes de mesma natureza no mesmo local ou nas imediações, o modus operandi é o mesmo, a forma de agir é a mesma, considera-se como crime continuado. O autor responde por um único crime com a pena aumentada. Então, no crime continuado, a sua consumação também se prolonga ao longo do tempo. Ele consumou o crime quando? No momento da ação ou omissão. Quando foi? Quando ele furtou o primeiro maço de cigarro. Mas o crime continua se consumando. Então, crimes permanentes e crimes continuados. O crime se consuma, mas essa consumação se prolonga ao longo do tempo. O que acontece? Por que é uma exceção à teoria da atividade? Nos crimes permanentes e crimes continuados, já que a sua consumação se prolonga ao longo do tempo, se ao longo desse tempo em que o crime está se consumando, se surgir uma nova lei, ainda que ela seja prejudicial ao réu, ela será aplicada a ele. Vamos ver o exemplo da arma de fogo? No dia 10 de janeiro, o autor recebe aquela arma de fogo ilegal na casa dele. E ele fica com ela até o dia 30 de janeiro. Então, do dia 10 ao dia 30, o crime de posse ilegal de arma de fogo está se consumando. Nós vimos que, de acordo com a teoria da atividade, o crime se consuma no momento da ação ou omissão. Qual foi o momento da ação ou omissão? Dia 10 de janeiro, quando ele recebe aquela arma na casa dele. Ok? E aí, ele recebeu a arma no dia 10 e ficou com ela até o dia 30. Mas no dia 20 de janeiro surgiu uma nova lei. E essa nova lei aumentou a pena para o crime de posse ilegal de arma de fogo. Olha, ele ficou com a arma, recebeu ela no dia 10, ficou com ela até o dia 30. No dia 20 de janeiro, uma nova lei aumenta a pena pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Essa nova lei, que aumenta a pena, é benéfica ou prejudicial ao réu? Prejudicial. Ela está aumentando a pena dele. Ela vai se aplicar a ele, ou seja, ela vai retroagir, já que o fato praticado foi no dia 10, essa lei que é mais maléfica pode retroagir para prejudicar o réu? Pode. É uma exceção à irretroatividade da lei maléfica. Mas isso porque nós estamos diante de um crime permanente se aplicando também aos crimes continuados. Vamos mudar o crime? Vamos colocar um crime que não é permanente nem continuado? Olha, dia 10 até o dia 30. O autor cometeu um crime de roubo no dia 10. No dia 20, surge uma nova lei que aumenta a pena para o crime de roubo. No dia 30, esse autor é preso. Dia 10, ele cometeu o roubo, ação ou omissão. Dia 20, surge uma nova lei que aumenta a pena, portanto, ela é prejudicial para ele. Essa lei que surgiu no dia 20 pode retroagir para atingir esse fato que ocorreu no dia 10? Não pode, porque não é o roubo um crime permanente nem continuado. Somente nos crimes permanentes ou continuados é que eu posso anular os efeitos da teoria da atividade, porque neles
o crime se consuma e continua se consumando. Olha o roubo. O roubo se consumou aqui no momento da ação ou omissão e pronto, acabou. Acabou. Ele não continua se consumando, mas a posse ilegal de arma de fogo continua se consumando. O tráfico de drogas. O autor recebe a droga na casa dele no dia 1º de janeiro e fica com ela lá até o dia 30 de janeiro. O crime se consumou que dia? Dia 1º de janeiro. Mas a droga saiu da casa dele? Não. Então o crime se consuma e continua se consumando ao longo do tempo. Por isso, crime permanente. Ok? Seguindo aí, então, né? Lei penal no espaço. Tá? Nós vamos só dar a definição, vamos encerrar o nosso bloco e retornamos depois. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Perceba? Primeiro nós falamos sobre o tempo do crime. Qual é a pergunta? Professor, quando o crime ocorreu? Tempo. Quando? Em que momento? Agora nós estamos falando sobre lugar do crime, que é onde. Olha, não é mais tempo, é lugar. Não é quando o crime ocorreu, dia 1º ou dia 2, é onde o crime ocorreu. Lugar do crime, onde o crime ocorreu. E aqui no lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da ubiquidade. Olha lá o que diz. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, teoria da atividade, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, teoria do resultado. Já que o Código Penal adota a teoria da atividade mais a teoria do resultado, funde-se as duas e eu digo que ele adota qual teoria? Muito bem, teoria da ubiquidade. Lei penal no espaço, teoria da ubiquidade. Então, lei penal no tempo, quando o crime aconteceu, o tempo do crime, teoria da atividade. Lei penal no espaço, que é onde o crime ocorreu, teoria da ubiquidade. E aí nós temos um quadro, olha, para facilitar, olha que bacana. Tempo e lugar do crime. E nós usamos aí um mnemônico, a palavra luta. Olha lá. Por que luta? L, de lugar do crime. Lugar do crime, onde o crime ocorreu. Qual teoria que eu adoto? U, de ubiquidade. T, de tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, quando o crime ocorreu. Qual é a teoria adotada? Teoria da adiatividade. Por isso, nós criamos um mnemônico, né? Muito conhecido, muito famoso, chamado luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Essa daí não dá para esquecer nunca mais. Tranquilo? Então, encerramos o nosso bloco por aqui e voltamos no nosso próximo bloco, ainda para falar sobre a aplicabilidade, a aplicação da lei penal, já falando lá sobre o princípio da territorialidade, depois dessa territorialidade, e vamos na sequência, beleza? Aguardo vocês.